Então, gente, mais uma vez, então, boa noite, né? Agora na gravação, mais uma vez, boa noite. Quero dar boas-vindas a todos. Estamos aqui com mais uma aula de educação continuada. Hoje sobre o camomila romana, que é um óleo que eu tive bastante experiência na minha gestação, no meu puerpério, com o meu bebezinho, né? É um óleo muito utilizado em bebês, porque é o óleo essencial mais seguro para bebezinhos mais novinhos, né? Recém-nascido. Então, eu tive essa grande experiência, né? Grande e gratificante experiência com o óleo de camomila romana, e por isso fui chamada para falar desse óleo que eu gosto muito, né? Para mim é um dos meus óleos mais queridos. Eu tive um probleminha com o meu PDF, então eu vou aparecer as fotos, vou mostrar aqui, compartilhar com vocês as fotos, tá? Foto por foto. Então, gente, o óleo que a gente vai falar é o camomila romana, né? Eu não vou conseguir ficar passando ele aqui, vou ter que ir abrindo aqui um por um. Camomila. Então, gente, fatos sobre o óleo, né? O óleo de camomila romana, ele é da família botânica Compositae, não sei exatamente como se fala, que é a família das margaridas, né? A gente vê que ele é uma margaridinha, a camomila romana. É muito parecido com uma margaridinha, ele realmente faz parte dessa família. O óleo essencial de camomila romana possui um aroma floral, adocicado, levemente frutal, que anima e reconforta. Para quem já usou esse óleo de camomila romana, vai ver que ele não é aquela camomila enfeitadinha com cheirinho bom de essência, né? Ele é realmente o cheiro extremo daquela florzinha, né? Um cheiro muito predominante no ambiente que tu coloca, né? Ele é um óleo com cheiro com aroma bem forte. E extremamente floral, levemente frutal, como está dizendo aqui. E ele foi uma curiosidade que eu acho muito interessante, tá? A camomila romana, ela foi usada pelos romanos para dar uma mente clara e capacitá-los com a coragem de batalha. Os romanos, eles utilizavam muito a camomila romana para as batalhas. Inclusive, os gladiadores utilizavam a camomila romana, né? A camomila ajuda, encorajava eles, no caso, para as batalhas. Pode nos encorajar nas nossas batalhas da vida. A camomila foi apelidada de médica das plantas, porque supostamente ela curava as plantas que estavam próximas dela, né? Que estavam doentes e próximas dela. Então, supostamente, provavelmente isso foi observado inúmeras vezes, né? Para chegar nesse apelido de médica das plantas. E ela é médica das plantas e ela é médica nossa também. Vocês vão ver tudo que ela consegue fazer por nós, mas principalmente na questão emocional, né? Questão nervosa. A parte da planta, ela é extraída da flor e é por destilação a vapor, né? Diferente dos cítricos, que são por prensagem, no caso da flor, geralmente é destilação a vapor. Um pouquinho, tá, gente? Os benefícios físicos, tá? Regeneração da pele, insônia. Se vocês gostam de dormir com a lavanda, né? A lavanda é muito falada para a questão do sono. A camomila romana, ela é, assim, o triplo para ajudar na questão sono. Estresse, promove saúde dos nervos. A camomila romana, ela está muito ligada a questões nervosas, tá? A ansiedade, a estresse. Ela também, né, como todo óleo essencial, tem várias
várias atuações no nosso corpo, atua em alergias, dermatites, acnes, fungos, né? Tá aqui já a regeneração da pele, ela é ótima para a pele, assim como a lavanda. Relaxante muscular, melhora da função fúngica, melhora da função digestiva, desculpa, que foi um dos casos, é um dos casos que eu vou relatar aqui do Gael, bem pequenininho. Depurador do sangue e do fígado, né? Ela limpa, ajuda a limpar nosso sangue, nosso fígado. É um óleo extremamente seguro, podendo ser usado por bebês nos primeiros meses, de forma tópica, né? Porque geralmente quando o bebê é muito pequenininho, é mais indicado a gente usar através de difusor. Porém, a camomila romana, pela segurança que ela tem, ela é um óleo seguro que a gente pode usar topicamente em bebês, tá? Então, aqui, falando mais das questões dos bebês, cólicas, dores de ouvido, febre, tudo isso ela vai ajudar, né? A gente pode, lá no primeiro mês do bebezinho, fazer um rolãozinho de camomila romana, e aí tu vai usar ela meio como uma lavanda, né? Ela é bem versátil, então tu vai usar esse óleo para várias coisas. Reduz irritabilidade e nervosismo em crianças hiperativas. Então, gente, aqui os benefícios na parte de mente e emoções. A camomila romana ela é conhecida como o óleo do propósito espiritual. E isso é bem... Quando a gente usa só ela, consegue notar essa parte nela, isso é bem... se ressalta bem, né? A pessoa que é mais sensível a essas questões emocionais, que consegue reparar essas mudanças, vai sentir muito claro isso na questão da camomila romana. Ela é calmante, relaxante, ansiolítico e sedativo. Tá? Sedativo, gente, ela ajuda bem a dormir. Camomila romana ajuda as pessoas a abandonarem as atividades que não fazem sentido e que consomem suas vidas, para que elas possam... Pois eu vou consertar para mandar para você. Para que elas... Não, desculpa, tá no singular. Para que ela possa se concentrar em um trabalho mais gratificante, incluindo o trabalho da própria alma, né? A gente que faz do terra, a camomila romana nos ajuda muito nessa questão do propósito, né? A gente sempre fala em empreender com propósito, então a camomila romana consegue fazer a gente ver isso mais claramente. Suaviza a personalidade, facilitando a mente e o ego hiperativos, né? Que é uma das questões que pega bastante, inclusive quando a gente começa a fazer do terra, né? Porque tem vários desafios que ligam muito à questão mente e ego com o nosso trabalho. Emoções negativas, falta de propósito, desencorajamento, labuta, frustração, instabilidade, emoções positivas, propósito, orientação, paz, realização, relaxamento, espiritualidade, conexão. Eu peço desculpas aqui que tem algumas letrinhas faltando, mas eu tive que fazer no meu celular para tentar passar pro PDF ali, né, para a apresentação, e mesmo assim não foi, então, na telinha pequenininha, mas depois eu vou corrigir para mandar para vocês o material ali nos grupos, tá? Então, gente, como utilizar a camomila romana? Ela pode ser utilizada das 3 formas que a gente conhece, né? Topicamente, aromaticamente e por ingestão também, tá? Assim como a lavanda não é a coisa mais agradável de ingerir, mas ela pode ser usada e é uma forma fantástica, né? Da gente ter um efeito muito rápido e muito intenso. Topicamente, a gente pode usar em cremes, em roll-ons, em sais de banho, em escalda-pés, muito seguro, podendo ser usado topicamente em bebê, como eu já falei, né? Aromaticamente, a gente pode usar no difusor ultrassônico, no colar difusor, na palma das mãos, no travesseiro, basicamente, né, como a gente pode usar qualquer outro óleo que a gente usaria essas 2 formas. A ingestão pode ser sublingual, mas o gosto realmente é desafiador.
Mas tem gente que não se incomoda muito, né? Porém, a gente pode usar também na água em cápsulas, né? E aí dentro da cápsula a gente não sente o gosto. Chás, né? A gente botar numa aguinha morna, uma gotinha de camomila, lembrando que é extremamente concentrado, então a gente fazer com uma quantidade maior de água para aquilo ali ficar um pouquinho mais suave, né? Tem gente que gosta de botar lemongrass, por exemplo, no chimarrão, a camomila também, nesse caso de uma térmica, pode ficar agradável. Iogurte no mel, né? Alguma coisa que vá auxiliar misturando ali os sabores, né? Fica um pouco mais agradável mesmo. Também isso é uma coisa muito particular, né, gente? Tem gente que pode certamente gostar do sabor da camomila romana. Acho que, para mim, ela me lembra remedinho de criança, né? Quando eu era criança. Aqui, gente, as famosas receitas, tá? Eu não coloquei todas aqui, mas tem uma bem importante, tá? Sal de banho, né? Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer com Gael. Uma xícara de sal Epsom. Sal Epsom é o sal amargo, vende em farmácia super baratinho. Ele tem um outro nome, alguma coisa de magnésio. E ele ajuda a equilibrar o magnésio do nosso corpo. Quando ele faz isso, ele ajuda o nosso corpo a relaxar, tá? Então, a gente relaxa bastante. Junto com 10 gotas de camomila, faz uma grande diferença, tá? A gente usar isso em escalda-pés, né? Quem tem banheira, fazer um banho de imersão com um pouco de sal Epsom e essa misturinha do sal Epsom com a camomila realmente vai fazer um belo relaxamento, né? São duas substâncias, duas coisas que ajudam demais a relaxar. Um rolon, né? Rolon básico de camomila, 10 ml de óleo de coco, 15 gotas de camomila, pode botar 15, pode botar um pouco mais, para quem quiser fazer mais concentrado, como eu falei, é um óleo extremamente seguro. E tu pode passar nos pés, massageando nos pés, e foi exatamente essa experiência que eu tive, né, no meu puerpério, que eu vou contar para vocês, mas passar esse rolão nos pés antes de dormir, massageando, ou até, né, eu já faço de uma forma até mais prática, eu coloco uma gotinha na mão, boto um pouquinho de óleo de coco, massageio em pé, depois uma gotinha na mão, um pouquinho de óleo de coco e massageio o outro pé. Ela mistura muito bem com lavanda, claro, né? Com copaíba, com frankincense. Então, claro que vai depender do propósito que a pessoa, né? O que a pessoa está buscando na copaíba naquele momento. Para bebês, a gente precisa usar a diluição correta, né? Lembrando que os bebezinhos, eles precisam de uma diluição bem mais diluído. Tá? Aqui eu até tenho o exemplo da dentição. Dentição vai acontecer o quê? A partir dos 6 meses, até pode ser 2 gotas aqui, né? Mas, assim, lá bem no iniciozinho, que foi o meu primeiro uso com Gael, era 1 gota para 10 ml, tá? Aqui na dentição já poderia ser 2. Então, camomila romana, lavanda e copaíba, é a mistura desses 3 óleos, colocar num rolon, né, de 10 ml, completar com óleo de coco e passar nessa área aqui, por fora, tá, gente? Não é por dentro, não. Passar nessa área aqui e massagear na área onde estiver nascendo os dentinhos, né? Não precisa nem passar nos 2 lados. Mas, assim, é um rolon super versátil, que a gente pode usar para qualquer tipo de infecção de ouvido, né? A gente adicionar uma melaleuca ali, passar na infecção de ouvido, passar num ouvidinho que está doendo. A lavanda e a copaíba, elas têm propriedades analgésicas, né? Então, ali misturado com a camomila romana, funciona maravilhosamente bem, né? É um rolãozinho, deixa pronto, usa para várias coisas no neném. Aqui, gente, as histórias... Histórias de sucesso. E assim, nesse caso da camomila romana, eu vim trazer 3 histórias minhas, até tem histórias de outras pessoas, né? Mas ele foi um óleo que fez tanta diferença na minha
depois que o Gael nasceu, no meu puerpério, que ele foi tão marcante para mim, que eu não tenho como contar outras histórias a não ser essas, mas é curioso, assim, porque foi um óleo que eu lembro que eu estava grávida, e eu conheci do Terra um mês antes de engravidar. Então, quando eu estava chegando para o final da gestação, eu falei, eu preciso desse óleo, né? Não é um óleo comum de se ter em casa. E eu já sabia que ia ser muito utilizado no Gael, então eu logo pedi ele no final da gestação, já deixei o rolãozinho pronto, um rolãozinho puro de camomila romana, era uma gota para 10 ml mesmo, tá, gente? E com a primeira experiência foi com um mês, né? Ele tinha um mês e uma semana. A pediatra dele é muito voltada para o mais natural possível, né? Mas ela me disse, não, óleo essencial a gente vai usar agora só no difusor. E lá pelo segundo mês que a gente vai usar, fazer uso tópico. Porém, ele teve um dia... ele teve um desconforto na barriguinha, era um dia que ele não tinha feito cocôzinho, e ele acordou no meio da noite, ele dormia super bem, né? Acordava para mamar, né? O normal de neném recém-nascido, acordava de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, né? Mamava um pouquinho, dormia de novo, mas aquele dia não tinha jeito, e ele ficava mexendo as perninhas, né? Mexendo, e eu já tinha lido que isso era sinal de dorzinha de barriga, e eu lembrei que ele não tinha feito cocôzinho. Mas ele nunca tinha essas questões, tá? De cólica, de intestinais, né? Não era... Eu nunca teve isso. Eu fiz com ele uma coisa que é bem legal, que se chama... Agora eu não lembro direito, mas é a gente colocar o nenenzinho na posição, tirar, a gente nota alguns sinaizinhos que ele quer fazer cocô, coloca ele numa posiçãozinha segurando, né, as costinhas, claro, porque ele tá muito molinho, ele se acomoda assim, a gente levanta as perninhas e ele consegue evacuar de uma forma tudo, né, ele não fica fazendo vários cocôzinhos por dia, ele realmente solta tudo, solta muitos gases, então isso também ajudou o Gael não ter cólica, tá? Mas aí nesse dia ele tava mais trancadinho, e acordei, né, com ele, fiquei ali, peguei a camomila romana, quer saber, eu vou usar, né, vou fazer esse primeiro uso tópico nele, passei na barriguinha, fiz massagem, fiquei um tempinho ali massageando a barriguinha dele, deu uns 15, 20 minutos, ele fez muito cocô, e, né, limpei ele voltou a dormir. Então essa foi o primeiro uso tópico do Gael, a primeira coisa que realmente... a camomila foi fantástica e talvez, né, se ele fosse mais velho, a camomila não seria a minha primeira opção. Mas nesse caso, gente, a camomila é extremamente segura para bebezinhos. Então a gente pode usar ela de forma muito versátil para várias questões, né? Experiência de relaxamento no puerpério. Eu tive um dia de baby blues, eu não sei se é exatamente assim que se escreve. Acho que é assim. Baby blues a minha sensação foi que parece que a ficha caiu de que a partir daquele momento a minha vida dependia, para a minha vida estar bem, dependia daquele serzinho estar bem. Né? Caiu a minha ficha o quanto eu amava aquele serzinho, né? Isso foi, sei lá, nas primeiras semanas, eu não lembro exatamente. E assim, me bateu um desespero, eu nunca tinha sentido aquilo, né? Eu fui para o chuveiro, comecei a chorar. E nisso, fui me deitar um pouco, depois de um banho bem quente. A minha mãe pegou a camomila romana, né? Ela perguntou qual óleo que eu queria. Ela pegou a camomila romana, fez uma massagem nos meus pés. E gente, sem brincadeira, foi subindo um relaxamento extremo no meu corpo. Extremo. Foi algo, assim, fantástico, a sensação de relaxamento, e realmente, eu senti aquilo subindo dos pés. Sabe quando a gente faz meditação guiada, que a pessoa vai te guiando para ir sentindo cada parte do corpo? Foi como uma meditação guiada extremamente forte, né? Sentindo fisicamente aquilo. E depois disso eu não tive mais, né? Aquela sensação acalmou realmente. E aí a gente volta lá para a questão de ser o óleo do propósito, né? Claro que ali na questão óleo do propósito espiritual fala muito sobre trabalho, a gente associa muito ao trabalho.
mas não deixa de ser, né, um propósito espiritual, aquele momento, a partir daquele momento, um propósito de vida, né, para mim, se tornou ser mãe. O óleo de camomila romana me trouxe paz em relação àquilo, né? Me trouxe a tranquilidade de que eu daria conta que realmente era um propósito para a minha vida. E experiência com dente. Gael, ele nunca teve nada que eu notasse que ele estava incomodado em relação ao dente, ao nascimento do dente, tá? Ele nunca teve... Né, as crianças têm febre, se incomodam, ficam irritadas. Ele nunca teve isso. Tá? Eu fiz esse rolãozinho. Tem alguns rolãozinhos, até tenho no meu Instagram ali postado. O Show Pesadelo, esse do dente, que foi maravilhoso. Ouvidinho Feliz. São os rolãozinhos que eu fazia para ele quando ele era bem bebezinho. E na questão do dente, gente, foi fantástico. Fantástico, eu não sabia, só quando eu notava ali, né, que estava a gengivinha inchada, eu já começava a passar o rolãozinho por fora, e ele nunca teve problema nenhum com dentição. Tá? Parece até óleo milagroso, né? Mas, gente, é fantástico. É o óleo da mamãe e do bebê. Tinha aquela coleção da Natura Mamãe Bebê, esse é o óleo Mamãe Bebê da doTERRA. Bom, gente, deixa eu ver. Passou. Não era dúvida. Era a Miri e a Simone aqui conversando. Gente, se alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa sobre a camomila romana, né, aproveitando a experiência que eu tive, realmente foi um óleo muito utilizado, fica super à vontade, tá, gente? Vou dar um tempinho aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisinha. Pode abrir a câmera ou pode perguntar ali no chat também. Thaisa, querida, eu sabia que tu ia gostar, é bonito, né? Inspirada nos seus. Te falar que você me inspira bastante. Bom, gente, então encerramos por aqui nossa aula sobre camomila romana. Vai ficar gravado, tá, gente? Eu vou arrumar material para colocar em PDF para mandar para vocês no grupo também. E agradeço a participação de todos, né, a presença de todos. E um beijo. Boa noite, gente.